Olá, meus queridos amigos, estamos de volta com mais uma leitura do livro Aliviando a Bagagem, de Max Lucado. Hoje nós estamos no 14º capítulo e estaremos falando sobre o fardo da vergonha, baseado no Salmo 23. Se você ainda não curtiu esse canal, curta ele, ative o sininho para receber as próximas leituras. Compartilhe com seus amigos para que eles possam ser abençoados também. Vê o sujeito nas sombras? É Pedro, Pedro o apóstolo, Pedro o impetuoso, Pedro o apaixonado. Ele uma vez andou sobre as águas, pulou do barco para o lago. Ele prontamente pregaria a milhares, destemido diante dos amigos, bem como dos inimigos. Mas esta noite, aquele que andou sobre as águas apressou-se para o esconderijo. Aquele que irá falar com poder está chorando em aflição, não fungando ou choramingando, mas chorando, berrando, as faces barbudas enterradas nas mãos calosas. Seus uivos ecoam na noite em Jerusalém. O que dói mais? O fato de que ele o fez ou o fato de que jurou nunca mais fazer? Lucas 22, do 33 ao 34. Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele lhes disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. Negar a Cristo na noite da traição era ruim o suficiente, mas haver-se jactanciado de que não o faria, e uma negação era lamentável, mas 3 negações era horrível, mas ele tinha que praguejar. Mateus 26, 74. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E agora, arrastando num redemoinho de angústia, Pedro está escondido, está chorando. Logo Pedro estará pescando. Perguntamo-nos por que ele vai pescar. Sabemos porque ele vai para a Galileia. Foi-lhe dito que o Cristo ressuscitado encontraria lá os seus discípulos. No entanto, o lugar combinado para a reunião não é o mar, mas uma montanha. Mateus 28, 16. Se os discípulos iam encontrar Jesus numa montanha, o que estão fazendo em um barco? Ninguém os mandou pescar, mas foi isto que eles fizeram. João 21, 3, disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar, disseram-lhe eles. Também nós vamos contigo. Além de que Pedro não renunciaria à pesca, 2 anos antes, quando Jesus o chamara para ser pescador de homens, ele não pendurara a sua rede e o seguira? Não o vimos pescar desde então. Nunca mais o vimos pescar de novo. Por que ele está pescando agora? Especialmente agora. Jesus ressuscitou da morte. Pedro viu o túmulo vazio. Quem poderia pescar num momento desses? Estariam eles com fome? Talvez esta seja a essência. Pode ser que a expedição tenha nascido de estômago rosnadores. Ou então, novamente, talvez tenha nascido de um coração partido. Veja você, Pedro não podia negar a sua negação. A tumba vazia não podia apagar o canto do galo. Cristo havia retornado, porém Pedro se indagava. Ele deve ter indagado: depois do que eu fiz, iria ele retomar para alguém como eu? Já perguntamos o mesmo. Será que Pedro é a única pessoa a fazer exatamente o que jurou não fazer? A infidelidade ficou para trás. De agora em diante, vou frear a minha língua. Negócios duvidosos nunca mais, eu aprendi a lição. O volume de nossas jactâncias e o desgosto de nossa vergonha. Em vez de resistir ao flerte, voltamos a ele. Em vez de ignorar a fofoca, partilhamos. Em vez de apegar-nos à verdade, vamos obscurecê-la. E o galo canta, e a condenação transpassa. E Pedro tem um companheiro nas sombras. Choramos como Pedro chorou e fazemos o que Pedro fez. Vamos pescar. Voltamos às nossas velhas vidas. Retornamos às nossas práticas pré-Jesus.
Fazemos o que vem naturalmente em vez do que vem espiritualmente. E indagamos se Jesus tem um lugar para gente como nós. Jesus responde a pergunta. Ele a responde para você e para mim, e para todos aqueles que têm a tendência a Pedro fora, em Cristo. Sua resposta veio na praia, no mar da Galileia, em um presente para Pedro. Você sabe o que Jesus fez? Separou as águas? Transformou o barco em ouro, as redes em prata? Não. Jesus fez algo muito mais significativo. Convidou Pedro para o café da manhã e preparou uma refeição. Claro, o desjejum foi um momento especial dentre os vários daquela manhã. Houve a grande festa e o reconhecimento de Jesus, o mergulho de Pedro e o remar dos discípulos. E houve um momento em que eles se aproximaram da praia e acharam Jesus junto às brasas. O peixe estava quente, o pão esperando. E o derrotador do inferno e soberano do céu convidou seus amigos a sentar-se e a comer. Ninguém podia estar mais agradecido do que Pedro. Aquele a quem Satanás havia peneirado estava comendo pão na mão de Deus. Pedro era bem-vindo à mesa de Cristo, bem lá para o diabo e os seus tentadores verem. Jesus preparou uma mesa na presença dos seus inimigos. Está bem, talvez Pedro não os tenha dito deste modo, mas Davi o disse. Salmos 23, 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. O que o pastor fez pela ovelha soa muito parecido com o que Jesus fez por Pedro. Neste ponto do salmo, a mente de Davi parece estar se demorando no campo alto com as ovelhas, havendo guiado o rebanho para os cincos da montanha. Em busca de pastos mais verdes, ele recorda as responsabilidades adicionais do pastor. Ele deve preparar a pastagem. Esta é uma nova terra, então o pastor tem de ser cuidadoso. O ideal é que a área do pastoreio seja plana, uma planície ou um planalto. O pastor investiga se há plantas venenosas, correntezas fortes, verifica se há sinais de lobos, coiotes ou ursos. De especial interesse para o pastor é a víbora, pequena e marrom, que vive sob o solo. Estas cobras são conhecidas por disparar para fora de suas covas o picar a ovelha no focinho. A picada é geralmente infecciosa e pode até matar. Como defesa contra elas, o pastor desenha um círculo e despeja o óleo no topo de cada buraco da cobra. Ele também aplica o óleo no focinho dos animais. O óleo na cova lubrifica a saída, impedindo que a cobra suba para fora. O cheiro do óleo dos focinhos da ovelha espanta as víboras. O pastor, num sentido bem real, preparou a mesa. E se o seu pastor fizer por você o que o pastor fez por seu rebanho, suponha que ele tenha tratado do seu inimigo, o diabo, e preparado você um lugar de alimentação seguro. E se Jesus fizer por você o que ele fez por Pedro, imagine que ele, na hora da sua falta, o convide a comer. O que você diria se ele lhe contasse que ele fez exatamente isto? Na véspera de sua morte, Jesus preparou uma mesa para os seus discípulos. Marcos capítulo 14, versículo 12 ao 15. E no primeiro dia da festa de pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe aos discípulos: Aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à cidade, um homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Segue-o. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: O mestre diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo, mobiliado e preparado. Note quem fez o preparo aqui. Jesus reservou uma grande sala e arranjou o guia para conduzir os discípulos. Jesus assegurou que a sala estivesse mobiliada e a comida preparada. O que os discípulos fizeram? Eles concordaram fielmente e foram alimentados. O pastor prepara a mesa. Não apenas isto, mas ele também tratará com as cobras. Você se levantará e se lembrará que somente um dos discípulos não terminou a refeição naquela noite. João 13:2 diz: Tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Judas começou a comer, porém Jesus não o deixou acabar. Sob o comando de Jesus, Judas deixou a sala
O que fazes, faze-o depressa. E tende Judas tomado o bocado, saiu logo e era já noite. Há algo dinâmico nessa dispensa. Jesus preparou a mesa na presença do inimigo. A Judas foi permitido ver a ceia, mas não lhe foi permitido ficar lá. Você não é bem-vindo aqui. Esta mesa é para os meus filhos. Você pode tentá-los, você pode enganá-los, porém você nunca sentará com ele. Eis o quanto ele nos ama. E se resta alguma dúvida, caso haja quaisquer Pedros, indagando se há na mesa lugar para eles, Jesus emite um terno lembrete enquanto passa o cálice. Bebei dele a todos, porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mateus 26, 27 e 28. Bebei deles todos. Aqueles que se sentem indigno, beba-o. Aquele que se sente envergonhado, beba-o. Aquele que se sente embaraçado, beba-o. Posso partilhar uma ocasião em que senti as três coisas. Lá pelos meus 18 anos, eu estava cabalmente encaminhado para um problema de alcoolismo. Meu organismo tornara-se tão resistente ao álcool que 6 cervejas tinham pouco e nenhum impacto sobre mim. Aos 20 anos, Deus não apenas me salvou do inferno após esta vida, como salvou-me do inferno nesta vida. Deus sabe para onde eu estava indo, e eu tenho uma ideia bastante nítida também. Por este momento, parte da minha decisão em seguir a Cristo incluía não mais tomar cerveja, então a deixei. Curiosamente, porém, a sede por cerveja nunca se ia. Ela não me perseguia ou me consumia, mas 2 ou 3 vezes por semana o pensamento de uma boa cerveja me tentava. Prova de que tenho de ser cuidado e cuidadoso até hoje. Cervejas não alcoólicas não são atraentes. Não é o aroma de bebida, é um zumbido. Contudo, por mais de 20 anos, bebidas nunca mais foram assunto de importância. Alguns anos atrás, no entanto, quase se tornou um. Abaixei um pouco a guarda, uma cerveja com churrasco não fará mal. Depois, outra vez, com comida mexicana, e então 2 ou 3 vezes com comida nenhuma. Após um período de 2 meses, passei de uma cerveja a 1 ou 2 por semana. Para muitas pessoas, sem problemas, mas para mim poderia se tornar um. Você sabe quando comecei a sentir o cheiro de problemas? Numa quente tarde de sexta-feira, eu estava a caminho do nosso retiro anual para homens, onde eu falaria. Eu disse que o dia estava quente, estava brutalmente quente. Eu estava sedento, soda não adiantaria. Então comecei a maquinar onde eu poderia comprar uma cerveja e não ser visto por ninguém que me conhecesse. Com este pensamento cruzei a linha. O que é feito em segredo é melhor não ser feito, absolutamente. Mas de qualquer modo, eu o fiz. Rumei para uma loja de conveniência fora da estrada, estacionei e esperei até que todos os clientes tivessem saído. Entrei, comprei minha cerveja, segurei-a do lado e apressei-me para o carro. Foi quando o galo cantou. Ele cantou por eu estar disfarçando. Cantou porque eu sabia muito bem. Cantou porque isto realmente doeu. Na noite anterior, eu havia ralhado com uma das minhas filhas por manter segredos de mim. E agora, o que eu estava fazendo? Atirei a cerveja no lixo e pedi a Deus que me perdoasse. Poucos dias depois, partilhei meu conflito com os anciãos de alguns membros da congregação e me senti feliz em anotar o assunto para experiência e tocar para frente. Mas não pude. A vergonha me incomodava. Vergonha das pessoas por fazer tal coisa. Muitos poderiam ser feridos por minha estupidez. A vergonha da ocasião para se fazer tal coisa. Eu estava indo ministrar em um retiro. Quanta hipocrisia! Senti-me um imprestável. O perdão achou o seu caminho para a minha cabeça, mas o elevador designado a fazê-lo descer 8 polegadas para o meu coração estava totalmente quebrado. E para piorar a situação, o domingo chegou logo. Achei-me na fileira da frente da igreja, aguardando a minha vez de falar. Novamente, eu tinha sido honesto com Deus, honesto com os anciãos, honesto comigo mesmo. Contudo, ainda me debatia. Deus iria querer um sujeito como eu para pregar? A resposta veio na Santa Ceia, a ceia do Senhor. O mesmo Jesus que prepara uma refeição para Pedro tinha preparado para mim. O mesmo Salvador que acendera uma fogueira na praia atiçar algumas bravas em meu coração. Bebei dele todos, e eu o fiz. Senti-me bem por estar de volta à mesa.
O que tem te tirado da mesa do Senhor? Faça essa reflexão no seu coração e entregue ao Senhor que Ele estará cuidando de vocês. Nada pode nos afastar da mesa dEle, da comunhão de estar com Ele. Que o Senhor abençoe grandemente o seu coração, que este livro continue sendo uma bênção sobre a sua vida e que todo o fardo da vergonha que tem assolado o seu coração caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Um beijo no coração e até a próxima leitura.